Acabo me deparar aqui com uma notícia na Folha de São Paulo, no meio de tanta coisa, infelizmente, coisas ruins acontecendo, como essa questão da invasão da Rússia na, na Ucrânia, né? Um monte de vídeo, um monte de ideia de vídeos para gravar aqui e de repente eu me deparo com uma notícia bastante deturpada de uma coisa de uma mente limitada ou doentia, né? Um pouquinho de boa noção das coisas. Folha de São Paulo, não dá para se esperar coisa que se preste mesmo. Isso é fato e eu falo aqui abertamente. Mas tem hora que os caras conseguem passar de todos os limites. Essa fonte de fake news oficial que virou a velha mídia, a mídia desgastada, corrompida talvez, quem sabe, posso até dizer assim, fez uma matéria aqui baseada num livro de um professor da Unicamp. Vale lembrar aqui para você que é mais fácil você achar uma virgem que você achar um, um professor ou alguém nas ciências sociais da Unicamp que não seja de esquerda. Então, para começo de conversa, o cara é de esquerda. Aliás, a esquerda está perdidinha com essa invasão da Rússia ao país da Ucrânia. Um motivo bem simples. A Rússia nunca deixou de ser comunista, ela passou a ser um tipo de comunismo muito semelhante ao da China, muito mais enrustido, disfarçado do que o chinês, isso é fato. Mas qualquer dúvida que eu tinha a respeito, elas foram dirimidas recentemente. Esse capitalismo de Estado, que é um país comunista tomando de assalto sistemas capitalistas para poder, porque já aprenderam que não dá certo o controle vertical ali da economia, uma economia centralizada no governo, esse controle não dá certo, eles descobriram isso. Com a abertura desses países por vias diferentes, né? O chinês aconteceu por um caminho, da Rússia aconteceu por outro. Eles passaram a ser países, continuam sendo ditatoriais, sempre foram, você não pode se manifestar lá que você vai preso. Em Cuba, por exemplo, tem gente que está pegando 10 anos de cadeia simplesmente porque se manifestou contra o governo. Só isso, só para você ter uma ideia. Sua opinião nesses países não vale nada. No Brasil aqui, infelizmente, estão tentando fazer a mesma coisa. O cara dá a opinião dele e é preso. Mas enfim, esses países têm alguma semelhança nos seus modos, tanto é que são aliados, né? E a partir do momento em que esses países começam a tomar atitudes mais claras de suas ideias, que eles defendem, até a própria esquerda no Brasil que fica muito perdida. Ah, Até outro dia atacavam o Bolsonaro por não conversar com a China e com a Rússia. Agora ele está conversando com a Rússia, ele virou fascista porque está conversando com a Rússia. Eles negam a si mesmos, eles não têm o menor compromisso com a verdade e o que eles disseram ontem eles estão negando hoje com a maior cara de pau. Ou porque estão perdidos ou porque não têm caráter. Boa parte deles é mais porque não tem caráter mesmo, não tem nenhum compromisso com a verdade. Aí me vai agora, e só para fazer um parênteses rápido aqui, a Rússia e a China estão mais parecidos aqui com o que seria o Partido Comunista aqui no Brasil, que tem algumas tradições que eles tentam manter, que é daquela União Soviética antiga, daquele comunismo intervencionista, expansionista, expropriador, vai lá e invade o país porque ele precisa das riquezas daquele país para ele continuar. Tem mais um comportamento de parasita mesmo, né? Mas enfim, essa esquerda atual ela está perdida, porque incentivada por esses caras, indiretamente, eles não percebem, né? Os brasileiros aqui, por exemplo, a América do Sul não percebe, que incentivada por esses caras a fim de derrubar o Ocidente com políticas identitárias, de raça, de credo, de uma série de coisas de gênero, né? Esses caras estão incentivando essa corrosão por dentro do Ocidente, né? Justamente para depois ele tomar esse poder, porque ele acha que esses valores, o Ocidente está corrompido, que na cabeça deles a liberdade é uma coisa absurda, ninguém pode falar o que quer, não é bem assim. Mas enfim, para tentar não deixar o vídeo muito longo, esses caras, quando eles tomarem o poder, se um dia vierem a tomar o poder aqui no Ocidente, os mesmos que hoje defendem esse comunismo, essa política identitária, serão os primeiros a morrer. Um paredão fácil. Porque esses caras, Rússia e China, são tradicionalistas no sentido da antiga União Soviética. Não vai confundir com tradicionalismo cristão. E agora eu chego aqui nesse cara, que o nome dele é bem chatinho de pronunciar, eu nem faço questão de pronunciar certo, né? Não faz o menor sentido me preocupar com isso, mas vou tentar. Teitebal, uma coisa assim.
Ele escreve um livro, até que certo ponto aqui me parece que ele incentiva mesmo a essa corrosão da ideia e misturar fatos que não fazem sentido, fatos e ideias, né? Existe um debate, bom, para resumir a história aqui, né? Ele diz que na União Soviética, na Rússia agora atual, esses caras são tradicionalistas, né? Mas ele não define esses detalhes dos quais eu estou apresentando aqui, em que ele chama aqui a Rússia como um tradicionalismo de extrema direita, mas não é, senhores. Esse cara ou está completamente perdido, ou ele não tem muito compromisso com a verdade mesmo. A Rússia não é e nunca acho que vai ser de extrema direita. O que acontece é que esses caras estão tentando resgatar o comunismo como eles tinham há 30 anos atrás, mas com um viés desse capitalismo de Estado do qual a China abraçou e tem dado certo. Infelizmente, né, para a China tem dado muito certo, que é um país totalitário, que as pessoas não têm liberdade de nada e está ficando, já é a segunda maior potência econômica do planeta. E esses caras vão se reinventando, tentando encontrar uma maneira de impor esse totalitarismo, essa ausência de respeito à vida, à liberdade, à tradição, ao que eles não respeitam o cristianismo. E aí você começa a entender os pontos dos quais eu vou apresentar aqui, que nos diferencia aqui no Ocidente com relação a esses caras. Eles estão tentando resgatar isso, então eles seriam partidos e tendências de extrema esquerda, seria aquele comunismo mais raiz mesmo, né? E aí, esses caras aqui que estão defendendo, escrevendo livros, defendendo matérias na Folha, estão totalmente perdidos. Porque eles estão misturando esse viés da Rússia e da China como se fosse de extrema direita. Não é. Eles não citam China aqui, tá? Eu que estou tomando a liberdade de citar aqui, porque se eles citassem ficaria mais claro ainda como eles estão perdidos. E esses caras, tem um tal de um filósofo chamado Dugin, D de Delta, U-G-I-N, Dugin, que é um cara quase bem maquiavélico e de esquerda, diz que o Ocidente está corrompido, que tem que tomar essas instituições. Se deixar, esses caras estão defendendo mesmo essa ideia de um planeta, de um globalismo comunista. E aí começa a ter um problema também com o globalismo, a gente nunca sabe. Os globalistas não têm ideologia, mas eles vão ser engolidos por esses caras tradicionalistas, desse tradicionalismo russo-soviético comunista. Vamos separar aqui o que é tradicionalismo cristão e o que é tradicionalismo russo-comunista. O tradicionalismo cristão, se você se diz cristão e não conhece, desculpa, precisa voltar a ler. Defesa da vida, da liberdade, da empatia com o outro, né? Então, assim, não dá nem para comparar, né? Já existe, eu tenho um outro vídeo falando que os esquerdistas, eles negam a tradição, mas a tradição já vem apontando aí que existe até uma tradição comunista agora, e aí eles começam a entrar em contradição. Não dá para usar o mesmo termo. Tradicionalismo comunista de extrema esquerda, que é o da Rússia e da China, com tradição cristã, por exemplo, que é o que o Olavo de Carvalho defende. Aí esse cara vai e coloca assim, que o Dugin é o guru do Putin, né? E o Olavo de Carvalho, como sendo, agora eu que estou colocando a minha interpretação, mas está muito claro aqui o que ele faz, tá? Como sendo o, entre aspas, guru do Bolsonaro, também de extrema direita. Não é. Eu li mais de 15 ou 16 livros do Olavo e tudo que o Olavo defende é a verdade, é a tradição cristã, é a defesa da vida, defesa da liberdade. Coisa que esses caras, existe até um debate do Dugin com o Olavo de Carvalho, você pesquisa aí, debate de Olavo de Carvalho com o Dugin, você vai encontrar. O Olavo de Carvalho dá um pau no cara. Esse cidadão que escreve esse livro, dá essa entrevista, e a Folha também faz deixa esse subentendido aqui, de que ambos, Olavo de Carvalho e Dugin, defendem as mesmas coisas, de uma coisa muito, muito absurdo. É de uma ignorância ou de uma cafajice, assim, calhorda, que não dá para nem mensurar. Se eu fosse falar todas as palavras que eu estou pensando aqui, eu teria que ir para os palavrões, como eu sempre defendo, tem coisa que só palavrão mesmo pode especificar o que o cara ou o que aquela situação é. Então não vale a pena, se você não perdeu o seu tempo com isso, não caia nessa mentira. Tradicionalismo cristão é defesa da vida. Não vá se deixar influenciar por esses caras, estão mentindo, eles têm uma visão deturpada das coisas. E essa esquerda brasileira, América Latina, serão os primeiros que vão para o paredão o dia que China e Rússia tomarem o poder.
Porque China e Rússia representam aquela esquerda que é homofóbica, que é racista, que não gosta, tá mais parecido com a esquerda nazista, né, que do Hitler, do que outra coisa. Só que esses caras nunca foram para esse julgamento da opinião pública. Sempre conseguiram, por meio de desinformação, por meio de mentira, mudar, né, fazer um enquadramento positivo, fazer com que eles parecessem bonzinhos. Os caras não têm nada de bonzinho. Na hora que o cidadão chegar ao poder, veja o que o Putin está fazendo na Ucrânia. E não duvido que a China muito em breve vai fazer na Tailândia também. Então muito, muito cuidado. Momento de até ruim, mas por um lado de separar o joio do trigo, né? Separar a água do azeite ali, sabe? Aquelas coisas que não se misturam. Colocar professor Olavo de Carvalho no mesmo pote que esses caras aqui é de uma mentira, de uma mediocridade. Então eu faço um convite para você. Você que é cristão, se você não lê Olavo de Carvalho, não lê Chesterton, não lê Gustavo Corsão, se você não lê outros autores que defendem, por exemplo, Ortega y Gasset, você não sabe o que são esses caras. Você não está na mesma faixa que eles de entendimento. Então você precisa ler esses caras para entender o que eles defendem, ou ao menos seguir autores e até youtubers. Tem alguns decentes, não passa de meia dúzia aí, que você pode confiar que tem compromisso com a verdade. Senso em Comum, o Paulo Cogos, o Guilherme Freire, se eu não me engano, eu quase que esqueço o sobrenome dele, Brasil Paralelo. Você tem que ver esses caras, caso contrário você está sofrendo uma lavagem cerebral em que você vai abraçar o capeta e lá na frente você vai descobrir que você se ferrou. Muito obrigado por você estar aqui no vídeo, obrigado por compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, coloque lá sininho, todas as opções e até o próximo vídeo.